inovação da agricultura 4.0 deixou de ser exclusiva do campo. Hoje ela está também nos centros urbanos, por meio das fazendas verticais. E a repórter Letícia Andrade foi conhecer a Pink Farms, que fica em São Paulo. Oi gente, hoje eu estou em São Paulo, na maior fazenda vertical da América Latina. Quando comparado ao campo, a produtividade é 170 vezes maior por metro quadrado. Então daí o resultado é esse aqui, olha, vários andares de legumes e verduras bem fresquinhos. Eu tô super curiosa para ver como é que tudo isso funciona. E vocês aí de casa, vamos juntos conhecer? Pra gente entender como é que tudo funciona, o Rafa vai explicar pra gente. Rafa, primeiro, qual que é o conceito de fazenda vertical? Bom, a ideia de uma fazenda vertical parte do princípio de que até 2050, provavelmente a gente vai ter 10 bilhões de pessoas na Terra. Isso significa que a gente vai precisar produzir até 70% mais alimentos. E a gente sabe que as terras, aráveis, elas são escassas. Então, a melhor solução para esse momento que a gente encontrou é verticalizar. Porque assim a gente não precisa desmatar novas terras, nem desgastar essas terras, porque muitos produtores tradicionais acabam utilizando alguns tipos de defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos, que acabam prejudicando o solo. Então a gente traz isso para um cenário urbano para ter uma produtividade muito maior, A gente é 170 vezes mais produtivo por metro quadrado. E isso garante que a gente tenha mais alimentos de qualidade, sem agrotóxicos, sem desmatar também. Sensacional! E conta pra gente qual que é a diferença da fazenda vertical para uma fazenda tradicional. Você já falou que não usa agrotóxico, o que mais? Além de não usar agrotóxicos, a gente também economiza até 95% de água se comparado com o campo. Além disso, tem toda a parte de desperdício. Como aqui a gente cria tudo num ambiente 100% controlado, tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe e chega para o consumidor, Existem estudos que mostram que cerca de 40% do que é produzido no Brasil se perde antes mesmo de chegar na mesa do consumidor. Aqui não tem esse problema, porque a gente só colhe o que a gente vende. Então, a gente zera o desperdício também nisso. E vocês viram que a plantação está em um lugar fechado e bem cor-de-rosa? Sabe o porquê? A gente acha que uma planta ela precisa de terra e de sol e de chuva. Aqui, na verdade, a gente entende que não. Ela precisa de luz, de água e de nutrientes. Então, a gente recria todos os ambientes necessários para isso. Os LEDs que você vê, essa luz rosa, é uma fusão de um LED vermelho com um LED azul. Porque a gente percebe que esse tipo de luz é o que melhor desenvolve, que vai dar uma cor melhor para o vegetal, uma crocância melhor também. Está totalmente relacionado ao aspecto que o vegetal vai entregar. Na sala onde acontece a germinação, a temperatura é de 18 graus. Já na estufa principal, a temperatura aumenta para uma média de 21 a 22 graus. Cada torre tem cerca de 10 andares de cultivo, todas com controle da luz de LED e água corrente, para garantir uma produção mais eficiente. Lá são cultivadas as alfaces crespa, mimosa e sala nova. Tem as microgreens, de mostarda, couve, rabanete, repolho roxo, picante e alho poró. Uma característica das microgreens é que concentram até 40% mais nutrientes. E o tamanho da alface é o mesmo tamanho da alface tradicional que a gente encontra na feira, por exemplo? A alface crespa ela chega a ser um pouquinho menor mesmo, comparado com algumas da feira, mas isso é muito pela questão de logística e de apresentação do prato. Então a gente percebe que quando a folha é muito grande, até complica você montar um prato com aquilo, Então por isso que a gente faz uma alface um pouquinho menor para ser melhor na apresentação.
Agora que já entendemos o conceito de fazenda vertical, é hora de ver como funciona na prática. Quem vai nos mostrar é o Luiz, que aqui é conhecido como fazendeiro urbano. E esse aqui, gente, é o processo número 1 de toda a plantação, certo, Luiz? Sim, certo. O Luiz vai explicar pra gente como é que funciona. Como é que é? A gente tá vendo aqui, ó, mudinhas bem pequenininhas. Começa do zero, desde a plantação das sementes mesmo, né? Isso, nossas sementes são peletizadas. Isso faz com que elas consigam um adubo melhor na hora de germinar. Elas ficam cerca de 7 dias nesse processo de incubador, que nós chamamos, né? E depois elas vão ser netpotadas, que vão para outro processo, que ainda é nessa sala. Perfeito. Então, nessa sala, elas ficam em torno de 14 dias. Por dia, são plantadas 1.000 sementes. E depois dos 15 dias, elas ficam com uma altura de cerca de 5 centímetros. E é hora de serem transportadas para a torre de cultivo. Quais são os cuidados que vocês tomam nessa fase das plantinhas? Principalmente a higiene. Aqui é essencial esse simples detalhe. Nós já percebemos que faz toda a diferença para as plantas. E eu tô vendo aqui que vocês não plantam em terra, né? Por quê? Porque a terra, nós achamos que ela suja muito. O substrato que nós usamos aqui fornece a mesma firmeza da terra, porém nós temos um controle melhor sobre ele. Nós colocamos a nossa solução nutritiva, coisa que a terra, por exemplo, se eu plantar na terra agora um tipo de cultivar, na terra eu vou ter que plantar outro cultivar logo em sequência, após que eu fizer a colheita dele. Aqui não, nós podemos plantar cultivar por cultivar que nós estamos adicionando. A terra nós precisamos depender dela. Chegamos na parte principal da plantação, certo, Luiz? Sim, é a nossa sala de cultivo, onde normalmente ficam até a fase final. E aqui, quais são os cuidados que vocês tomam com todas as cultivares? Bom, aqui o cuidado principal já muda, aqui é com solução nutritiva, porque aqui eles requerem um pouco mais de nutrientes para que eles possam crescer firmes e fortes, senão acaba ocasionando uma perda bem grande das nossas cultivares. Então a solução nutritiva que nós fazemos para cá é essencial. Esse tipo de horta economiza até 95% de água quando comparado ao campo e 60% em fertilizantes. O sistema é a hidroponia floating. Passa água corrente entre as torres o tempo todo. Para que as plantas possam fazer o descanso delas, mas durante o período de ligado eles são bem intensos, que é para elas poderem absorver o máximo da fotossíntese que elas têm que fazer. Quantos produtos vocês colhem diariamente aqui, Luiz? Só de alface, cerca de 734 unidades por dia. Nossa, é muita coisa. Muito, bastante. Então a produtividade é sempre também muito rápida. Bem rápida. Por mês, cerca de um pouquinho mais de 1 tonelada. Cada produto tem seu tempo desde a germinação até a colheita. Da alface, por exemplo, são 42 dias. Comparado com o tempo do campo, é a metade. E depois de todo o processo, hora da colheita. Por mês, são cerca de 3 toneladas. Depois que é feita a colheita, o produto é trazido para cá, certo? Sim. E aí? Nós temos o processo de colheita e embalagem, que nós retiramos as raízes, as folhas ruins e as mais amareladas também. Ali nós separamos as folhas boas dos talos e depois nós vamos para o processo de embalagem. E daí depois do processo de embalagem vai direto para a casa do consumidor? Direto para a casa do consumidor.